Eu quero cumprimentar você que nos acompanha aí mais uma vez. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo com sua família, com os amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você. Porque nós vamos compartilhar agora a palavra de Deus. Assim como os louvores que foram cantados, eu tenho certeza que tem poder para transformar. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar nossa tristeza em alegria, a nossa angústia em esperança. Por isso, compartilhe com alguém essa mensagem, compartilhe com alguém que você ama. Abre sua Bíblia, você que pode comigo, livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao 38. Romanos capítulo 8, do versículo 8, versículo 18, aliás, perdão, ao versículo 38. O tema da nossa mensagem é justamente essa canção que nós cantamos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Essa é uma palavra que Deus tem falado comigo nessa semana, né? Usou alguns instrumentos. Usou minha filha, que estava ministrando a palavra aqui na cela. Usou o pastor Rafael, um amigo que eu tenho, discipulador, para falar desse texto comigo. E algo que Deus tem confirmado no meu coração. A gente viveu alguns desafios nessa semana, e principalmente diante do grande desafio que a gente enfrenta agora, né? Com essa situação no mundo, com essa pandemia. E nós muitas vezes, amados, diante dessa situação, somos desafiados a crer, né? A viver pela fé, a não apenas falar sobre fé, mas viver pela fé, que é completamente diferente. A gente pode ter um professor que dá aula sobre o conceito teológico de fé e não ter fé alguma. E quando que a gente percebe isso? Diante das realidades da vida, diante das adversidades da vida, é que a gente percebe o que é ter a realidade da fé e o que é apenas conhecer sobre fé, saber os conceitos teológicos. Não muda nada saber, mas a gente decidir viver e andar pela fé faz toda a diferença na nossa vida, inclusive nesse momento. Vamos ler o texto? Versículo 18 diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu,
também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A leitura da palavra é um momento muito importante. O texto da palavra de Deus, ele traz a completude da mensagem que o Senhor quer compartilhar com os nossos corações. E às vezes a gente fica distraído no momento da leitura, né? Pois eu quero motivar você para que você fique atento com o que o texto está dizendo, porque toda a nossa meditação vai partir do que o texto está compartilhando aos nossos corações. Tudo coopera para o nosso bem. Nós vamos partir desse ponto, entendendo que mesmo a situação adversa que nós estamos vivendo não é suficiente para subjugar, para apagar, o espírito que habita nas nossas vidas. E esse é o nosso grande desafio: viver a fé apesar das circunstâncias que nós estamos passando, continuar confiando mesmo quando tudo está desmoronando, mesmo quando as estruturas que nós construímos, que para nos proteger, estrutura financeira, estrutura de saúde, a estrutura de um futuro, quando a gente vê tudo isso desmoronando, é nesses momentos que eu e você somos desafiados a crer. É nesses momentos que nós somos desafiados a olhar para o Senhor e confiar nossas vidas nele. E eu te digo uma coisa, meu amado: não é fácil. Não é fácil. Eu não digo para você que confiar, ter fé, viver pela fé é algo simples. Não é. É um grande desafio, uma grande dificuldade, porque nós temos sentimentos, que tentam tomar a frente das nossas decisões. Nós temos a nossa ansiedade, o nosso medo, às vezes quer tomar conta do nosso coração. É assim ou não é? Então, a nossa luta na verdade, conseguir vencer a nossa sensação, os nossos sentimentos, as nossas fragilidades. Esse é o desafio da fé. Esse é o desafio de confiar. Jesus, amado, não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa. Às vezes a gente pensa que ter fé é crer em uma doutrina. Ter fé é crer em uma pessoa, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus.
Ter fé é confiar nele, é entregar. E como que isso acontece? Acontece através do Espírito que foi enviado para nos consolar, para estar em nós, para habitar nas nossas vidas. Então ter fé não é simplesmente crer na reunião das doutrinas bíblicas. Não é isso. Não é apenas isso. Mas é crer numa pessoa, é se relacionar com ela. É uma confiança. É crer que Jesus está sobre nossas vidas. Não adianta conhecer o texto se eu não conheço o autor do texto. Tem um monte de gente, amado, que conhece de capa a capa o texto bíblico, dá aula se precisar, mas que não conhece o autor desse texto, não conhece o Senhor Jesus, não conhece, não tem experiência viva com o Senhor, e não tem como viver pela fé sem conhecer a Cristo, sem saber quem Ele é. Não tem como. Se você é alguém, como o exemplo que eu estou dando, que conhece apenas o conjunto da mensagem, mas não conhece o autor da mensagem, você vai ter uma impossibilidade de conseguir viver pela fé, de conseguir plenamente experimentar confiança nesse tempo de completa insegurança, de completa incerteza, porque essa é a verdade. A gente está vivendo um momento de incertezas, e se a gente não conhecer o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, a gente não vai conseguir viver pela fé. A gente vai falar sobre fé, a gente vai ler textos sobre fé, mas o nosso coração ainda vai continuar atribulado, preocupado, ansioso, com medo. O texto de Romanos é considerado um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Muitos teólogos, construíram a sua base teológica a partir do texto de Romanos. É a justificação pela fé. Teólogos como Martinho Lutero, teólogos como Agostinho, teólogos como o próprio Wesley, construíram, tem grande parte da sua teologia construída no livro de Romanos, João Calvino. Mas o texto, o livro de Romanos, não é um tratado teológico. O texto, o livro de Romanos, por mais que seja considerado por alguns um tratado, não é um tratado teológico. O livro de Romanos é uma carta escrita a uma igreja. É uma carta escrita para uma igreja que está inserida numa realidade. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque se eu ler um texto bíblico como um tratado teológico, ele não vai ter relação com a minha vida, com as minhas dificuldades, com os meus desafios. Então, o nosso desafio nessa noite é fazer essa leitura, da carta de Romanos, como se fosse uma carta escrita para nós, para a nossa realidade. Porque é exatamente esse o propósito, amado, da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus não é que a gente construa a melhor teologia e que a gente dê aula sobre isso, não. O propósito da palavra de Deus é que a gente consiga absorver a vida, a realidade da vida que se expressa através do texto. Esse texto foi escrito para pessoas que enfrentaram problemas verdadeiros, que viveram desafios verdadeiros. Eles não ficaram, quando receberam a carta de Paulo, pensando sobre qual era a teologia que Paulo estava usando, não. Porque eles conseguiram enxergar que Paulo estava falando de problemas que aquela comunidade estava vivendo, como os problemas que nós estamos enfrentando agora. Amado, a palavra de Deus é para a gente lidar com problemas reais, com as perdas que nós temos, com as derrotas que nós sofremos. Quando a gente faz uma leitura da Bíblia, uma leitura triunfalista, a gente não consegue absorver as realidades do que o Espírito quer nos ensinar. Tem gente que lê a Bíblia naquela visão de que não, eu sou um vencedor sempre, que Deus está preparando um palco para mim ficar. Irmãos, esquece esse tipo de leitura. Não é a leitura que nós devemos fazer.
Quantos personagens a gente observa na palavra de Deus que sofreram perdas, que perderam pessoas que eles amavam, que erraram, que falharam, que pecaram? Então a Bíblia não é um compilado de gente que só venceu, negativo. A Bíblia são histórias reais, de pessoas reais, que enfrentam problemas, que perdem, que choram, que sofrem, que existem momentos que não sabem o que vão fazer, que estão ansiosas, com medo. A Bíblia é o retrato de como Deus trata a realidade das nossas limitações. A Bíblia não é para te ensinar a ser um super-herói. A Bíblia é para te ensinar como o ser humano que Deus criou deve ser. Olhando para Jesus, amado, quando a gente olha para Jesus, nós não estamos olhando para um super-homem, mas nós estamos olhando para o homem como o homem deve ser, como o homem deve se comportar. E às vezes eu vou dizer para você que em meio às dificuldades que nós passamos, nós queremos desistir. Às vezes nas dificuldades que nós passamos, nós queremos orar como Jesus: passa de mim esse cálice, Senhor, se for possível, mas que todavia seja feita a tua vontade. Então, querido, o texto é para lidar com as realidades. Nós estamos enfrentando uma realidade que talvez o mundo nunca tenha vivido até então. E não existem respostas fáceis, e não existem respostas prontas. E é por isso que a gente precisa da fé, do auxílio da fé, para que a fé seja sustento para nós, quando não houver palavras possíveis a serem ditas. O que pode ser dito para uma mãe que perde seu filho? O que pode ser dito para um pai que perde alguém que ele ama, para um filho que perde seu pai? Qual a palavra que pode ser dita? E eu digo para você que nenhuma. Só a fé, só o consolo, a presença real de Jesus pode trazer significado de novo para esses momentos de dores e de perda. Mas eu quero reafirmar o que eu disse inicialmente: tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero reler essa carta, pelo menos alguns pontos principais com você nessa noite, mas não como uma carta escrita à igreja de Roma, mas como uma carta escrita para a igreja de agora. Eu quero ler essa carta com você como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo essa carta para nós agora, a igreja do século 21, a igreja que enfrenta essa pandemia, para que a gente possa absorver desse texto, dessa palavra, a realidade de Deus para nós. Amém? A primeira mensagem que a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, traz para nós, lembre-se, é uma carta para nós, para mim e para você. A primeira mensagem que o apóstolo Paulo traz nessa carta, no versículo 18, é a seguinte: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que em nós se revelará. Todo sofrimento que nós estamos vivendo, toda dor que nós estamos passando nesse momento, não pode apagar a esperança de que nós vamos viver um tempo de glória na presença de Deus. Querido, não existe como nós vencermos um tempo tão adverso sem que a gente alimente uma esperança de que existe algo grandioso de Deus para se revelar em nossa vida. E se você observar essa carta que Paulo está escrevendo, Paulo não anula, ele não faz uma negação da dor como uma estratégia, como muitos fazem, né? Muita gente pensa que vencer a dor é negar a dor, que vencer o sofrimento é negar o sofrimento. Não, a carta do apóstolo Paulo não nega o sofrimento. A carta do apóstolo Paulo assume o sofrimento, enfrenta o sofrimento. Se você olhar aí no versículo 22 e 23, o texto diz assim, olha, a carta diz assim: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. 23, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito,
também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então a gente, querido, não vence a dor negando a dor, negando o fato de que verdadeiramente nós estamos passando um momento de sofrimento. Não, o momento de sofrimento é um fato, a pandemia é um fato. Eu me recordo quando em 2008, acredito, o mundo enfrentou uma crise financeira, e naquela ocasião muitos pastores diziam: não, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, né? Como se a simples frase "eu não estou em crise, eu estou em Cristo" fosse resolver o problema financeiro. Mas o que a gente viu é que não resolveu. É que apesar da gente ver muitas pessoas achando que vão resolver o problema com a negação dele, ele não é resolvido assim. O Senhor não nos ensina a lidar com as dificuldades fugindo delas e nem negando elas, mas enfrentando elas. Amados, nós estamos sofrendo, é um fato, e o texto diz muito claro que não só nós estamos gemendo, mas toda a criação está gemendo. Nós estamos com nossas almas quebradas, né? Sofrendo. Como é difícil a gente olhar pessoas que nós conhecemos dizendo que estão perdendo parte de suas famílias, entes que eles amam. Mas, amado, a gente não pode deixar com que isso faça que a gente esqueça que o Senhor prometeu uma glória para nós. Existe uma glória a ser revelada. Nenhuma dor desse momento vai ser maior do que a glória que será revelada em nós e através de nós. O Senhor tem uma promessa para nós e a gente precisa alimentar o nosso coração com isso. Nenhum sofrimento será maior do que a glória que o Senhor há de revelar em nós. Nós precisamos voltar a alimentar como igreja a esperança da volta de Cristo. A questão é que em tantos anos se esqueceram da volta de Cristo, pararam de anunciar a volta de Cristo, e a igreja, a mensagem da igreja era somente para pensar nessa vida, era somente para resolver os problemas dessa vida, era somente para conquistar os seus sonhos. Então a igreja parou de pensar na realidade dos céus, como a palavra de Deus diz: pensai nas coisas do céu. E quando nós somos desafiados, amado, diante de um momento como esse, nós não temos no que nos agarrar, porque toda a estrutura de fé que foi construída em nós, foi construída para resolver as questões dessa vida. Pensa quantas vezes você foi ao culto nos últimos 5 anos, que você ouviu sobre a volta de Jesus. É uma mensagem escassa dos nossos púlpitos. Essa é a realidade. Porque não é uma mensagem que traz ibope. Porque quando se fala da volta de Cristo, tem gente que diz: não, misericórdia, deixa eu casar primeiro, deixa eu pagar minhas contas primeiro, deixa eu resolver minhas questões primeiro. Porque o coração está nessa terra. Jesus diz que onde nós estivermos o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro, querido. Existe uma promessa, e nenhuma dificuldade, nenhum problema que nós enfrentamos pode fazer com que essa promessa seja sufocada. O salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Esse salmo não é uma referência apenas para os problemas momentâneos. Esse salmo também é uma referência à eternidade. Esse salmo também é uma referência ao dia que vai amanhecer e não vai mais terminar. Deixe que o seu coração seja renovado por esse início dessa carta do apóstolo Paulo. A carta do apóstolo continua para você e para mim. No versículo 26 e 27, o texto diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, ou em algumas versões, por gemidos
inexprimíveis. Sabe qual que é uma outra informação, uma outra mensagem que a carta de Paulo escrita para nós nos informa? É que o Espírito, ele nos auxilia. O Espírito de Deus, ele é aquele que ora quando nós não sabemos orar. Na verdade, o texto diz que nós não sabemos mesmo orar, que muito da nossa oração tem a ver com o nosso egoísmo. Por isso que o Espírito precisa interceder por nós, porque se depender só de nós orarmos, nós vamos orar para que Deus resolva os nossos problemas apenas, e não para que a vontade dele eterna seja estabelecida. Mas o Espírito nos auxilia quando nós não sabemos orar. O Espírito nos auxilia quando nós não queremos orar. Porque quem disse que em meio a uma crise, ao sofrimento, a gente quer orar todo dia? Não quer. Tem dias durante esse período que você vai acordar e você não vai querer orar. Mas a palavra, a carta do apóstolo a você, igreja do Senhor, diz que quando você não quer e não sabe, o Espírito vai interceder por você. O Espírito vai gemer com gemidos inexprimíveis, para que o seu coração seja traduzido a Deus. Quando a angústia da respiração tomar você no seu dia, saiba que o Espírito está traduzindo a Deus esse suspiro em oração. Ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Ele nos auxilia na nossa fragilidade, na nossa incapacidade. Não é sua força, é a força de Deus em nós. Não é porque você ora bonito, não é porque você diz palavras que impressionam. Não, querido. Eu creio que esse tempo é um tempo para a gente reestruturar tudo aquilo que a gente imaginava conhecer sobre Deus. Tudo aquilo que a gente imaginava conhecer sobre a vida com Deus, querido. Não é porque nós oramos bonito, não é porque existem palavras certas. Não. Mas é porque o Espírito de Deus, ele intercede por nós. E o Espírito de Deus continua intercedendo por você, hoje, agora, nesse momento em que você está assistindo essa palavra. Ele continua orando por você, gemendo em seu favor. Ele continua sustentando, te auxiliando, te fazendo vencer toda dificuldade, nos fazendo lembrar da palavra de Jesus, que está em Mateus 28:20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o Espírito de Deus não estiver nos lembrando que Jesus nos prometeu que estaria junto, nós corremos o risco, amado, de esquecer disso, de olhar para tudo que está acontecendo e pensar: na onde que está Deus nesse negócio? Deus continua no mesmo lugar. A promessa de Jesus continua sendo a mesma: eis que estarei convosco. E o Espírito que nos auxilia faz nos lembrar. Ele está fazendo você se lembrar nessa noite: Cristo caminha a cada dia conosco. É por isso, somente por isso, que nós podemos vencer essa situação. Se não fosse o Espírito de Deus em nós, seria impossível que o mundo pudesse vencer, que a igreja pudesse vencer tudo isso. A carta de Paulo continua, do apóstolo para nós, no versículo 28, que é o versículo base da nossa ministração nessa noite. E o versículo 28 diz que todas as coisas, absolutamente tudo, como eu repeti esse versículo essa semana, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, até mesmo aquilo que a gente enfrenta, que não parece ser bom. Como enxergar uma coisa quando pessoas estão perdendo suas vidas? Como? E eu vou dizer para você como: crendo, não sendo guiado por vista, não sendo guiado por aquilo que os seus sentidos estão dizendo para você, mas sendo guiado por sua fé, por sua esperança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Quando os discípulos que caminhavam com Jesus viram que Jesus havia sido preso, viram que Jesus não estava lutando contra os soldados romanos, você acha que qual foi a impressão daqueles homens que passaram 3 anos ouvindo Jesus dizer que ele era o Filho de Deus, que ele viria reinar, que o reino dele seria estabelecido? Qual foi a impressão no coração daqueles discípulos? O que você acha? Você acha que foi fácil para eles entenderem que o que estava acontecendo era o propósito de Deus? Não foi. Como não está sendo fácil para nós olhar para tudo que está acontecendo e enxergar um propósito. Não é fácil. Mas eu digo para você, não faça uma leitura precipitada sobre Deus, quem Ele é, a partir do que está acontecendo agora, não. Olhe para toda a história. Você quer saber sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o zelo de Deus? Olhe para o que Deus faz na história, e não só para o que está acontecendo agora, porque se você olhar só para o que está acontecendo agora, dificilmente você vai conseguir entender o que essa palavra diz. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, porque para você entender isso, você precisa ter um olhar sobre tudo aquilo que Deus faz, não só para o que está acontecendo nesse momento. Você pode ter certeza, amado, que tudo o que está acontecendo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Existem 3 tipos de pessoa nesse período de crise. O primeiro tipo de pessoa vai ser aquele que está olhando para tudo isso e vai se aproximar de Deus, vai procurar buscá-lo mais. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquele que é indiferente a tudo que está acontecendo. Ele olha para tudo isso, ele olha para essa enfermidade, ele não está nem aí, né? Não está preocupado. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, que é aqueles que se revoltam contra Deus. São aqueles que colocam culpa em Deus, em tudo que está acontecendo. E é para você que eu quero dizer nessa noite: não seja precipitado no seu julgamento, não julgue os fatos, não tente colocar Deus julgando apenas os fatos que estão acontecendo agora. Deus tem trabalhado durante toda a história. Deus é eterno, o seu amor é eterno. Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Lembra-se, foi uma frase que eu disse aqui na semana passada: não se revolte contra Deus achando que o que está acontecendo é culpa de Deus. Não, lembre-se dessa palavra: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Caminhando para a conclusão dessa carta, né? Ou pelo menos desse trecho do texto de Romanos que nós lemos nessa noite, no versículo 35, Paulo faz uma pergunta, né? No final da carta ele faz uma pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem poderá separar o homem do amor de Deus? Você acha que uma pandemia pode separar o homem do amor de Deus? Você acha que uma enfermidade pode separar o homem do amor de Deus? E no mesmo texto, Paulo traz a resposta no versículo 38 e 39. Ele conclui essa carta com essa resposta. Ele diz assim: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar ou nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada, meu irmão e minha irmã, absolutamente nada poderá separar-nos do amor de Deus. Nem mesmo a morte pode separar o homem do amor de Deus.
Em dias como o que nós estamos enfrentando, é essencial nos lembrar que o Senhor nos ama. Não se trata de um conjunto de doutrinas, não se trata de usos e costumes, não é a roupa que você veste, não é o cabelo que você corta, preste atenção, mas é o amor de Deus que vai trazer a confiança necessária e vai preencher você nesses dias de crise, de medo, de ansiedade. Só o amor de Deus vai poder te trazer a certeza de que tudo coopera para o seu bem. É só quando você se encontrar com esse amor que nada vai poder te separar. Nada pode nos separar desse amor. Nada. E isso é suficiente para a gente superar e vencer toda essa dificuldade com que nós estamos passando. O amor de Deus é suficiente. Tudo coopera para o nosso bem porque Ele nos ama. Tudo coopera para o nosso bem porque Ele é quem cuida de nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da sua família. Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é o Senhor da sua vida. Cristo Jesus. Nada, querido, vai sair do controle do nosso Deus. Por isso, não se engane. Tudo que está acontecendo está debaixo do controle do Senhor. Eu sei que talvez dizer isso para você, você possa dizer: ah, mas como que Deus pode querer que pessoas morram, querido? Ultrapasse a sua razão nessa hora. Tente olhar as coisas a partir da ótica de Deus e confie nele, porque tudo coopera para o seu bem, se você o ama. E se você não o ama ainda, eu desafio você nessa hora a entregar sua vida, a se encontrar com esse amor que transcende a morte, transcende a doença, transcende o tempo ruim, transcende qualquer situação. Esse amor que pode nos trazer a paz que o mundo não pode nos dar. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Você que está aí na sua casa, eu queria interceder por você, orar com você. Nós estamos num só barco, amado, nesse tempo. Nesse tempo não tem diferenciação entre pastor, apóstolo, líder. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos envolvidos nessa dificuldade. Todo mundo está enfrentando esse problema. Nesse momento, dinheiro não faz nenhuma diferença. Por isso, somente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor vai poder nos fazer vencer. Vai poder nos fazer confiar nesse amor que nada pode nos separar dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é porque eu sou pastor que eu não enfrento as minhas crises, amado. Eu tenho uma crise por dia. Uma crise por dia. Mas o que me faz retornar ao amor, o que faz retornar a fé é o amor de Deus. É o amor que me reconduz. É o amor que me traz ao equilíbrio. É o amor que me faz olhar para isso tudo e não perder a esperança, mas continuar crendo. Tudo está cooperando para o meu bem, porque eu amo o Senhor. E eu amo porque Ele me amou primeiro. Vamos orar nessa hora. Feche aí os seus olhos na sua casa. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui para a gente cantar mais uma vez aquela canção, depois que nós orarmos. Coloque diante dele agora a sua vida, a sua casa, sua família, seus negócios. Coloque diante do Senhor suas finanças. Coloque diante do Senhor as suas preocupações, a sua angústia. Coloque agora diante do Senhor, você que é um líder, você que está assistindo essa igreja, esse culto, você que é um pastor, confie, entregue a Ele. Não duvide da provisão de Deus. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar essa canção novamente. Feche aí os seus olhos, fale com Deus. Isso não é um show, isso é um culto. Fale com o Senhor, feche os teus olhos. Fale com o Espírito Santo. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo. Eu preciso que o Senhor me ajude.
eu não estou conseguindo romper, eu não consigo dormir, eu não consigo confiar, e eu preciso da intervenção do Senhor na minha casa, na minha vida, na minha cidade, Senhor. Pai, nós oramos nessa hora, Senhor Jesus, porque, ó Senhor Deus, Tu és o nosso socorro. Nós oramos nessa hora porque, ó Pai Santo, o Teu amor nos salva, Pai, do desespero. O Teu amor nos salva, Senhor, da desesperança, Pai. O Teu amor nos traz a confiança da presença real em nossas vidas, Jesus. Deus, em nome do Senhor, renova cada vida, Senhor. Renova cada família nessa noite. Que essa carta, Senhor Deus, que é uma carta do Senhor para a igreja, em nome de Jesus, possa nos trazer a certeza de que tudo, absolutamente tudo, coopera, Senhor, para o nosso bem, para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Crê nisso, crê nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Eis que estou convosco, mas eu sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o teu bem, o bem da sua casa, da sua família. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem, crê nisso, daqueles que te amam. Seja renovado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Creio nessa oração, creio nessa canção, creio nessa palavra nessa noite. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos enfrentar tudo isso, querido, e vamos passar e vencer, porque o Senhor é sobre nossas vidas. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite. Eu quero finalizar orando mais uma vez por sua vida, dizendo para você que tudo coopera no seu bem. Não se esqueça dessa palavra, grave ela no seu coração. Romanos 8, 28. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, para que você se torne o homem e a mulher que Deus criou você para ser, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Eu quero agradecer as pessoas que nos acompanham ao vivo, você que está assistindo essa live pelo Facebook, você que vai assistir pelo YouTube. Que Deus te abençoe ricamente e que essa palavra seja completa no seu coração pelo Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos aí na sua casa, se você puder. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada uma que nos acompanha, por cada um que foi abençoado por essa palavra, que foi renovado nessa noite, Senhor. Nós enfrentamos dias de crises, de lutas,
mas a Tua presença é sobre nós, e nós venceremos cada um dos desafios que se encontram diante de nós, porque tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Obrigado, Jesus, por essa noite e por essa palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão assim, como sinal de receber. Eu quero impetrar a bênção sacerdotal sobre você, sobre a sua casa. Que a graça do Deus vivo, que o amor de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre nós, seja derramada sobre este mundo que passa por desafios tão grandes, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a tua vida e um forte abraço no seu coração.